Olá a todos. É o seguinte, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Em geral. Eu queria fazer um post no Instagram, na verdade, mas achei que ficaria comprido demais para um Reels, porque fica, eu testei, e o tempo é bem curto. E, ao mesmo tempo, eu acho que se eu escrevesse o texto, ficaria muito comprido também para acompanhar. Então, optei por fazer um vídeo pro YouTube e depois eu coloco lá no Insta, né? E coloco um link lá no Insta, daí fica fácil das pessoas virem ver, para quem se interessar. Esse aqui não é um dos daqueles meus antigos, né? Daqueles meus programas, por assim dizer, antigos, que é o blá 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 ou sei, porque não vou retomar aquilo, né? Aqui o ponto é trazer algumas reflexões sobre o meu fazer pedagógico. Apenas isso. E não só sobre o meu fazer pedagógico, as reflexões que estão relacionadas a isso. Né? Nesse caso, por exemplo, é o diálogo interreligioso, que é um assunto que está surgindo na minha timeline por conta do meu interesse por religião, ok? Meu mestrado é em ciências da religião, lá na UMESP, né, Universidade Metodista de São Paulo. Mesmo eu sendo formado na minha graduação em artes, eu não acho que é uma coisa totalmente distante. Na realidade, eu acho que a religiosidade ela é uma parte extremamente importante no desenvolvimento de uma cultura, de povos e de grupos, e entre outras coisas. Mas e quem não tem religiosidade? Ué, não há problema também. Está dentro de toda uma construção de grupos, né, de conjuntos de conhecimento que formam uma cultura. Então, logo, uma ou várias culturas, e nós temos que lembrar que cultura é algo muito dinâmico, né? Algo muito interinfluente, por fugir a palavra correta, né? Ela se influencia mutuamente. Então, não é esse o ponto. Se precisa ou não ter uma religião. Não é. O importante do diálogo interreligioso, ele vai trazer uma discussão que é muito caro para mim, como educador, que é a diversidade. A diversidade, e isso entra em diversos campos, né? Como assim diversos campos? Entra na questão racial, entra na questão de gêneros, né? Que não é ideologia de gênero, essa noção não é isso de que estou falando, porque essa noção, na realidade, nem existe de fato, ok? Eu acho que as pesquisas que, que focam nesse tema e tudo mais já trazem essa discussão e não é meu campo. Então não vou adentrar nem a questão da identidade de raça, porém é meu campo a questão da religiosidade. Eu sou professor do Instituto Pramana, que é um instituto de teologia budista, e eu sou professor do Instituto também Tomassiano, que é de teologia católica. Tá? Então, tenho formação em teologia na UCDB, tenho formação em artes e tenho formação do mestrado em ciências da religião metodista. Mas está falando isso para cagar? Não é para colocar nenhuma autoridade, porque eu não sou. O que eu quero trazer é realmente reflexões, tá? E reflexões mais soltas. Isso quer dizer o quê? Então vamos lá. Quando eu falei da questão do diálogo interreligioso, um ponto importante é o trabalho com a diversidade. Qual diversidade? Diversidade de crença, diversidade de alegorias, mitos, símbolos e outras questões que ultrapassam só a linguagem escrita, mas vêm também para a linguagem não verbal, né, que estabelece uma relação com a linguagem não verbal, com imaginários, com diversos, diferentes imaginários e com uma diversidade grande de sistemas de pensamento que são base, são não só a base, são a estrutura de diferentes religiões. Eu, particularmente, não gosto, por exemplo, quando para tentar criar um clima ameno, um clima harmonioso e etc., entre as religiões,
de estabelecer que elas têm que ser todas iguais, todas resultarem no mesmo objetivo, todas buscarem o mesmo objetivo e etc. Não precisa ser dessa maneira. Não precisa. E na verdade eu acho que essa maneira é complicada porque daí nós sempre estabelecemos um parâmetro para igualar todas as outras. E esse parâmetro acaba tirando a identidade de cada uma dessas. Ou seja, traz todo um pensamento que coloniza a religião do outro. E isso eu acho complicado. Bem complicado, na verdade. Pois bem, vai. E qual a importância na educação em relação à diversidade? Quando eu falei lá no início, a diversidade, né, todos os tipos de diversidade, ela tem a importância para uma coisa chamada diminuição da violência ou diminuição da intolerância que resulta em violência. Como assim? Como assim? Pensamos nessa situação atual em que estamos, de ataques às escolas, como é bem colocado pelo Daniel Cara no formulário, não é nem formulário, olha, fugiu. Deixa eu até fazer uma colinha aqui, porque fugiu a palavra. Não é formulário, é... Nossa, Max, o que você fez? Mas beleza. Bem, relatório. Veio a palavra. Péssimo, né? Mas minha cabeça ela apronta bastante essa coisa de palavras saírem, mas tudo bem. É muito repetido a questão da diversidade, de como a diversidade não é respeitada, de como a diversidade por grupos, principalmente nesse caso, né, que é o desse relatório, grupos de extrema direita, que influenciam nos ataques às escolas, a questão da diversidade é um problema. Se nós vermos algumas pesquisas também relacionadas a esse tópico da pesquisadora da Unicamp, Thelma Vinha, ela também aponta a dificuldade desses grupos de lidar com diversidades. No caso, com o ganho de espaço, né, que esses grupos vêm tendo de luta. Espaços de luta mesmo, um ganho de poder falar, de poder colocar os seus problemas, dos seus problemas serem discutidos e tudo mais. Né? Então, quanto isso para algumas pessoas que têm essas tendências um pouco extremadas, parece uma perda de privilégios, parece que eu estou perdendo, ao invés de eu ver pela perspectiva do outro estar ganhando uma melhor, um maior respeito e uma maior visibilidade, tá? E por conta disso, se pensarmos, quanto menos variedade e diversidade nós conhecermos, mas nós vamos nos fechando em determinadas posições, em determinadas ideologias, em determinados aspectos ou formas de pensamento, formas de interpretação de mundo, que nos impede de não só, e não é se limitar a tolerar, mas nos impede de respeitar de verdade. O que é respeitar de verdade? É conhecer. Quanto mais conhecemos de verdade o outro, mais se torna possível um respeito. Um respeito pelo outro, respeito pelo diferente, um entendimento de que a minha maneira de viver não é a única. E não é a melhor. E não é aquela que... Não é. Portanto, a discussão, ou melhor, a importância do diálogo religioso, ela vai para além de uma simples harmonia entre as diferentes religiões. Ela traz também um fator educativo importante. Um fator educativo muito importante. Né? Se pensarmos ainda sob a perspectiva de religiões marginalizadas, como as de raízes afro, por exemplo, se torna ainda mais importante. Tá? Por quê? Porque já existe todo um preconceito, uma estrutura de pensamento ofensivo para essas religiosidades e que acabam dificultando até mesmo para algumas pessoas quererem conhecê-las.
né? Já cria um escudo, uma defesa muito forte. E, portanto, o diálogo religioso ele também traz interreligioso, né? O diálogo interreligioso, ele também traz essa questão, né? Essa abertura para conhecer o outro, para entender o outro. E eu acho que o último ponto também, mas e se eu discordar? Interessante, não é o problema discordar. O problema é como eu estabeleço um debate sobre essa discordância. Eu estabeleço um debate sobre essa discordância a partir da perspectiva do meu sistema, então aí eu sempre vou ter uma discordância e sempre vou ter argumentos baseados e pautados nas minhas premissas, nos meus parâmetros, na minha forma de entender as coisas. Mas, porém, se eu conheço o sistema do outro e discordo de algo, que eu discorde dentro do sistema do outro, para que possa haver realmente um crescimento. E às vezes sim, a maneira diferente da minha religiosidade, ou da religiosidade do outro, ou da não religiosidade do outro, pode trazer elementos que me faça refletir melhor sobre a minha própria prática religiosa, sobre a minha própria vivência religiosa, e que amadurece esse conhecimento, amadurece a maneira que ela interfere, ou ela filtra, ou ela influencia a maneira de eu lidar com as coisas, de eu lidar com o mundo e de eu fazer até mesmo o meu trabalho, né? Mas como assim? Você dá aula de... Não dou aula de religião. Porém, eu não posso negar que a minha maneira de ver o mundo, que perpassa pela minha religiosidade, também interfere na maneira que eu penso o meu fazer pedagógico, né? Como professor. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar que isso também afeta a minha maneira de se relacionar com as coisas. E quando eu tenho mais conhecimento sobre sistemas dos outros, sistemas religiosos dos outros, eu consigo estabelecer uma flexibilização, ou melhor, um discurso mais flexível para eu poder ensinar para pessoas que têm percepções, entendimentos de mundo diferentes do meu, sem eu precisar fazer com que essa pessoa adote a minha perspectiva, o meu entendimento, né? E aí dá até para citar o Paulo Freire, que educar não é transmitir conhecimento, né? É uma construção, é um processo de construção. E esse processo de construção, ele é enriquecido com a diversidade. Essa parte aí última aí eu não sei, eu não lembro se eu li em alguma coisa do Paulo Freire, mas estou incluindo. A citação terminou um pouco antes, mas tudo bem. Bem, é isso. Esse é o primeiro vídeo. Provavelmente farei outros vídeos de reflexão sobre daí, também sobre práticas pedagógicas, sobre as minhas práticas pedagógicas, maneiras de ver determinadas situações, não é nem situações, porque eu não vou falar necessariamente da escola que eu dou aula, porque eu acho isso um tanto demais, too much, né, nesse ponto. Mas trazer a minha prática, porque aqui eu acho que é uma reflexão, e eu acho que refletir abertamente dentro dessa rede social, o ponto, sinceramente, não é me tornar um influencer. Então, é só mesmo compartilhar, quem sabe isso traz também reflexões para outras pessoas, né? Ou traga até mesmo contraponto para outras pessoas, que elas possam, né, trazer, enriquecer o meu refletir sobre minha própria prática. Então é isso, muito obrigado para quem viu e até mais.